Palmeiras faz proposta pelo meia Thiago Almada, Cruzeiro acerta a contratação de Gerson e o Atlético Mineiro contrata mais 2 reforços. Vamos conferir hoje mais um giro pelas principais transferências e especulações do Mercadão da Bola de 2026. Então, já vai se inscrevendo no canal e ative as notificações para não perder as próximas notícias e deixe o seu like que é muito importante. O Mirassol está perto de contratar mais um reforço para 2026. Trata-se do atacante Everton Galdino, que defende o FC Tóquio do Japão. De acordo com o GE, os clubes chegaram a um acordo nesta semana, e o jogador se prepara para realizar exames e assinar o contrato. Galdino surgiu no Vila e passou pelas categorias de base do São Paulo. Entre 2021 e 2022, se destacou pelo Tombense, antes de ir para o Grêmio, onde viveu altos e baixos. Pelo tricolor foram 72 jogos, 12 gols marcados e 2 assistências. O Porto tem interesse na contratação do volante Zé Lucas, de 17 anos, uma das maiores promessas do esporte. O clube português apresentou uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, mas o Leão recusou a oferta, exigindo valores próximos a 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais para liberar o jogador. Zé Lucas é considerado uma das grandes joias do clube pernambucano e estreou pelo profissional em 2025, disputando 34 jogos durante a temporada. Pela seleção brasileira sub-17, foi destaque no Mundial e no Sul-Americano. O Remo iniciou negociações pela contratação do meio-campista Iago Felipe, que está livre no mercado após deixar o Mirassol. O jogador, destaque da histórica campanha do Leão Paulista na Série A e na classificação inédita para a Libertadores, surge como prioridade para reforçar o setor de criação e marcação do time azulino. Segundo informações, o Remo abriu conversas com o staff do jogador de 30 anos, oferecendo um contrato de longo prazo e projeto competitivo na Série A. Com passagens por Fluminense e Bahia, Iago Felipe fez 19 jogos na última temporada e deu uma assistência. A Chapecoense encaminhou o retorno do lateral esquerdo Bruno Pacheco, que estava no Fortaleza. O jogador de 34 anos rescindiu seu contrato amigavelmente com o Leão e chegará sem custos no clube catarinense. O lateral se destacou pela Chape entre 2018 e 2019, somando 102 jogos e 8 assistências. Em seguida foi para o Ceará, onde ficou por 3 temporadas, antes de chegar ao Fortaleza em 2023. O Red Bull Bragantino acertou a contratação do meia Rodriguinho, que estava no São Paulo. O negócio gira em torno de 3 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais, e o tricolor deve ficar com 20% dos direitos do jogador, que vai assinar por 5 anos. Aos 21 anos, Rodriguinho tinha contrato com o São Paulo até o final do ano, e a partir de junho poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O tricolor até tentou renovar o seu vínculo, mas as negociações não avançaram. O Cerro Porteño, do Paraguai, tem negociações em andamento com o atacante Pablo Verratti, do Vasco da Gama. A contratação foi um pedido do técnico Jorge Bava, que vê no atacante o 9 ideal para reforçar o ataque na temporada de 2026. Contudo, Henrique Biderman, diretor de futebol do clube paraguaio, revelou que o negócio é difícil, devido ao alto salário do argentino de 37 anos. Verratti está no Vasco desde 2023 e mesmo terminando a última temporada em baixa, anotou 27 gols em 65 jogos. O Flamengo deu um chapéu no Botafogo e acertou um pré-contrato com o goleiro Andrew, do Gil Vicente. O rubro-negro acertou um contrato de 4 anos, com salários superiores aos do alvinegro, e agora tenta um acordo com o clube português para a liberação antecipada. O Botafogo, que tinha o retorno do jogador como certa para o meio do ano, vê o rival entrar forte e encaminhar a contratação do arqueiro. Pessoas ligadas ao atleta afirmaram que Andrew dava preferência ao Glorioso, onde foi revelado, mas a proposta mais vantajosa do Flamengo seduziu o goleiro. O Flamengo também demonstrou forte interesse na contratação do volante Marcos Antônio, destaque do São Paulo em 2025. O clube carioca sondou o staff do jogador e chegou a avaliar incluir Marcos Antônio em uma possível negociação por Alan, que interessa ao tricolor por empréstimo. No entanto, o São Paulo rejeitou qualquer abordagem rubro-negra, garantindo a permanência do jogador e até concedendo a camisa 8 para a atual temporada. Apesar da péssima temporada do clube paulista em 2025, Marcos Antônio foi um dos poucos que se destacaram.
E o São Paulo acertou a contratação do experiente zagueiro Doria, que estava no Atlas do México. O defensor de 31 anos rescindiu com o clube mexicano e chega sem custos ao tricolor, com contrato válido por 2 temporadas. Doria já defendeu o São Paulo em 2015 por empréstimo do Marseille e agora retorna após mais de uma década. Revelado pelo Botafogo, o zagueiro passou por clubes como Granada e N Malatyaspor e ficou 6 temporadas no Santos Laguna. No Atlas, desde o meio de 2024, ele fez 49 jogos e anotou 3 gols. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do volante Alisson, que está no São Paulo. A sondagem foi feita a pedido do técnico Dorival Júnior, que já trabalhou com o jogador no tricolor e vê nele uma peça de confiança para elevar o nível do meio-campo alvinegro. O Corinthians avaliou uma possível troca de jogadores, mas o São Paulo pediu Ranieri, que é um dos principais meias do timão. Vale ressaltar que foi com Dorival que Alisson alcançou seu melhor futebol em 2023, sendo peça importante na conquista da Copa do Brasil. O Corinthians e o Internacional também estão de olho no atacante Andrés Vombergar, que está livre no mercado após não renovar com o San Lorenzo. Ambos os clubes já consultaram a situação do jogador e entraram em contato com seu staff. O argentino-esloveno de 31 anos tem passagens por clubes como Olímpia da Eslovênia, Atlético San Luís, Ittihad Calba e San Lorenzo, onde marcou 9 gols em 29 jogos na última temporada argentina. O Corinthians consultou diretamente a situação do jogador, enquanto o Internacional entrou em contato com seus representantes. O Santos está perto de acertar a venda do lateral esquerdo Souza para o Tottenham da Inglaterra. De acordo com Fabrizio Romano, o clube inglês acordou termos pessoais com o jogador, que vê na Premier League a oportunidade ideal para dar o salto na carreira. Os Spurs avançaram para uma segunda proposta de 15 milhões de euros, pouco mais de 94 milhões de reais, com possíveis bônus por desempenho. O staff de Souza vê a saída como certa, e o Peixe terá direito a 75% desse valor. Por outro lado, o Santos tem negociações avançadas para contratar o volante Gabriel Menino, do Atlético Mineiro. De acordo com informações, o Peixe propôs um empréstimo até dezembro, com opção de compra fixada, além de pagar o salário integral do atleta. Revelado pelo Palmeiras, onde foi multicampeão, Gabriel Menino chegou ao Galo no início da última temporada. Apesar de um início animador, o meia perdeu espaço e terminou a temporada em baixa, ficando fora dos planos de Sampaoli para 2026. Pelo Atlético, Menino fez 45 jogos, marcou 1 gol e deu 2 assistências. O Palmeiras demonstrou interesse no zagueiro Joaquim, que atualmente está no Tigres, do México. O Verdão conta com a concorrência do Cruzeiro e do Paris FC pelo jogador de 27 anos. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Tigre só aceita negociar Joaquim por no mínimo 9 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais. O zagueiro recebe aproximadamente 1 milhão de reais mensais livres de impostos no México, o que complica a negociação para clubes brasileiros. O Palmeiras consultou a situação do jogador e vê nele um perfil ideal para reforçar a zaga, especialmente após a saída de Michael. O Palmeiras também fez uma proposta pelo meia-atacante Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid. O jogador de 24 anos está sem espaço e busca outro clube para ganhar mais oportunidades visando a Copa do Mundo. O Atlético de Madrid descarta qualquer negociação por empréstimo e só aceita a venda em definitivo por no mínimo 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais, por 50% dos direitos do meia. De acordo com o jornalista argentino Gastón Edu, o Verdão foi o clube que mais avançou por Almada. Contratado no início da temporada europeia, o meia fez somente 16 jogos, anotou 2 gols e deu uma assistência. No futebol brasileiro, Almada se destacou pelo Botafogo em 2024. O Grêmio acertou a rescisão contratual com o zagueiro Gemerson, nesta quarta-feira. O defensor de 33 anos, que tinha vínculo até o final de 2026, deixa o clube de forma amigável após 2 temporadas. Gemerson estava fora dos planos do clube gaúcho para 2026 e já tinha sido avisado para não se reapresentar. Em 2 temporadas, o zagueiro não conseguiu se firmar, somando 44 jogos e 2 gols marcados. O Atlético Mineiro venceu a concorrência do Corinthians e acertou a contratação do volante Maicon, que pertencia ao Shakhtar Donetsk e estava emprestado ao clube paulista. O jogador assinou contrato de 3 anos com o Galo até dezembro de 2028 e o clube ucraniano ficará com 50% dos direitos econômicos do meia.
O Shakhtar deixou claro que aceitou as ofertas das duas equipes e deixou a decisão nas mãos do jogador. Aos 28 anos, Maicon surgiu muito bem no Corinthians entre 2017 e 2018 e depois foi vendido para o clube ucraniano. Em 2022, retornou ao Timão, onde atuou nas últimas temporadas e viveu altos e baixos. O Atlético Mineiro também está muito próximo de acertar com o lateral direito Ângelo Preciado, atualmente no Sparta Praga, da República Tcheca. A negociação está bem avançada pelo jogador de 27 anos e o negócio deve ser confirmado nos próximos dias. Titular absoluto da seleção equatoriana, com mais de 40 convocações, Preciado fez parte da geração de ouro do Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana 2019. Em seguida, foi atuar no Genk da Bélgica, onde fez 70 jogos e deu 6 assistências. O lateral chegou no Sparta Praga em meados de 2023, e de lá pra cá foram 4 gols e 12 assistências em 67 partidas. E o Cruzeiro finalmente acertou com o meia Gerson, que defende o Zenit da Rússia. O acordo verbal foi fechado por 27 milhões fixos de euros, cerca de 169 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, 18,8 milhões de reais, totalizando quase 188 milhões de reais. As partes trocam documentos e o anúncio oficial é esperado nos próximos dias, com o jogador já liberado para viajar a Belo Horizonte. Após uma novela que envolveu pedidas iniciais de 40 milhões de euros pelo Zenit, o Cruzeiro ajustou a proposta e convenceu os russos com pagamento parcelado. A Raposa vai pagar 60 milhões de reais à vista e vai parcelar o restante. E a dupla mineira também está de olho na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Al Duhail, do Catar. O Cruzeiro e o Atlético consultaram o Al Duhail para repatriar o zagueiro, que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Até o momento não houve propostas, e o clube qatari pede valores elevados pelo zagueiro de 30 anos, o que pode dificultar o negócio. Na atual temporada, Veríssimo está emprestado ao Al Wakrah, também do Catar, onde fez 9 partidas até aqui. A passagem mais recente de Veríssimo no futebol brasileiro foi pelo Corinthians em 2023. Então, rapaziada, esse foi mais um giro pelo mercado da bola de 2026. Deixem nos comentários suas opiniões sobre essas transferências e rumores. Deixe o seu like também, que é super importante, e siga as redes sociais do canal, os links estão aí na descrição. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias. Vídeo de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela presença, tamo junto e até o próximo.